Sejam bem-vindos, alunos da segunda série, aqui é o professor Oswaldo. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre advérbios. Vamos a algumas observações. Hoje eu quero falar, primeiramente, sobre os advérbios de intensidade. Os advérbios de intensidade apresentam uma peculiaridade. Além de intensificar o verbo, podem também intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Na verdade, como vimos na semana passada, a função do advérbio, uma das funções do advérbio, é modificar o verbo, o adjetivo, ou outro advérbio, ou todo um enunciado. Então, aqui nós vamos observar, no primeiro exemplo, vejamos o primeiro exemplo. Ele enfrentou uma situação extremamente complicada. O que nós temos aqui? Nós temos o advérbio de intensidade extremamente modificando o adjetivo complicada. Extremamente preocupada. Complicada. Então, o advérbio de intensidade extremamente modifica o adjetivo complicada. No segundo caso, no segundo exemplo, a fama chega cedo demais para alguns jogadores de futebol. Nós temos dois advérbios. O advérbio de tempo, cedo, e o advérbio de intensidade, demais. Então, a fama chega cedo. A fama chega cedo demais. Você observa que o advérbio de intensidade demais está modificando o advérbio de tempo cedo. Então, no primeiro exemplo, extremamente complicada, advérbio de intensidade extremamente modifica o adjetivo complicada. No segundo exemplo, cedo demais. O advérbio de intensidade demais modifica o advérbio de tempo cedo. Na sequência, eu queria falar um pouco, é uma dúvida recorrente, né? Quando dois ou mais advérbios terminados em mente aparecem em sequência, eu devo usar o sufixo nas duas palavras, o 3? Não. É aconselhável usar o sufixo apenas no último. Vejamos o exemplo. Calmamente e conscientemente tomamos essa difícil decisão. Não há necessidade, não deve usar, não é aconselhável que se use o sufixo mente na primeira palavra. Calmamente. E também na segunda, conscientemente. Devemos usar apenas o sufixo na segunda palavra. Então, calma e conscientemente tomamos essa difícil decisão. Então, é aconselhável usar o sufixo apenas no último ou na última palavra. Agora, às vezes, o aluno tem uma certa dúvida se uma determinada palavra é advérbio ou adjetivo. Isso é muito comum. Como você sabe, a classe gramatical de uma palavra não é fixa. Ela varia dependendo das relações estabelecidas com as demais palavras que formam a frase. Então, na verdade, há necessidade de nós observarmos a função da palavra na oração, a relação
que esta palavra estabelece com as demais palavras que formam o todo, que formam o período, que formam a frase e a oração. Esse fato pode gerar dúvidas quanto à classificação de algumas palavras, que às vezes funcionam como adjetivo e às vezes como advérbio. Considere, por exemplo, esta frase: o garotinho correu feliz ao encontro dos amigos. A palavra feliz, nesse caso, é adjetivo ou advérbio de modo? Há dúvidas. Feliz está modificando o substantivo garotinho ou feliz está modificando a forma verbal correu? Aí há uma dúvida. Para fazer essa distinção, é necessário levar em conta as características desses dois tipos de termos, essas duas palavras. Vamos analisar primeiro o adjetivo. A primeira classe, o adjetivo. O adjetivo relaciona-se a substantivo. Do outro lado, o advérbio relaciona-se a verbo. O adjetivo é variável. Pode ter flexão de gênero, masculino e feminino, e pode ter flexão de número, singular, plural. De outro lado, o advérbio é invariável, não admite masculino, feminino, singular, plural. Então, o adjetivo relaciona-se, modifica ou um substantivo, o advérbio relaciona-se, modifica um verbo, ou um adjetivo ou um advérbio, como já vimos anteriormente. O adjetivo é variável, pode ter masculino, feminino, singular, plural. O advérbio é invariável. Ele não admite flexão de gênero ou de número. Na frase anterior, basta notar que, se o substantivo garotinho for colocado no plural, garotinho para garotinhos, a palavra feliz também irá para o plural. Ocorrerá flexão de número. Os garotinhos correram felizes. O garotinho correu feliz, os garotinhos correram felizes ao encontro dos amigos. Então fica claro assim que feliz é um adjetivo e não advérbio. Por quê? Porque feliz se flexionou no plural. Felizes. O advérbio não sofre flexões, variações. Outro exemplo. O avião voava baixo para que admirássemos a beleza da paisagem. Atenção à palavra baixo. Baixo modifica o substantivo avião, ou baixo modifica a forma verbal voava. Bem, nessa frase, trocando avião por aviões, notamos que a palavra em destaque não varia. A palavra baixo não sofre variação. Então, o avião voava baixo, os aviões voavam baixo, o que indica tratar-se de um advérbio. O advérbio é invariável. Seguem exercícios sobre o conteúdo de hoje. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.